Nesse vídeo a gente vai entender alguns conceitos básicos sobre o que é fascia e qual é a sua importância, tanto para você que pratica movimento ou você que estuda o movimento. Meu nome é Gabriele Maroso, eu sou instrutora de base do método Inner Balance e falo daqui de Curitiba. Todo mês eu tô aqui no canal do YouTube com propostas tanto teóricas quanto práticas. Se você quer ter acesso a esse conteúdo, confere na descrição aqui embaixo que tá tudo ali preparadinho para vocês. Aproveita também para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho se você quer receber aviso de vídeo novo, lembrando que toda segunda-feira a gente tem vídeo novo aqui. E no final do vídeo não se esquece de curtir se você gostou do conteúdo e deixar o seu comentário para compartilhar o que você achou. Esse episódio é da série Tabus do Movimento, onde eu e a Bruna, que é criadora do método Inner Balance, a gente aborda temas e falas que são recorrentes e a gente traz um olhar do Inner Balance. No episódio desse vídeo, a gente vai falar sobre fascia. Esse é um tema que é essencial para quem estuda movimento e muito se fala sobre a fascia. Aqui eu vou dar um panorama geral sobre, e se você não é profissional do movimento, talvez você nunca tenha ouvido falar nessa palavra, na fascia, e se pergunte por que você tem que saber o que é fascia. Bom, eu vou te responder isso ao longo do vídeo, então fica comigo. Para iniciar nossa conversa, a gente vai entender o que é fascia, né? O conceito dela. Se você já preparou carne, né? Se você gosta de preparar carne, você deve ter notado que existe uma camada bem fininha, uma pele um pouco transparente que envolve essa carne. Isso é a fascia. Ela pode ser um pouco mais fina, em alguns lugares ela é mais grossa. E se você for curioso e for tentar tirar essa pele, você vai ver que ela não tem início e nem fim. Esse tecido que é transparente, ele não parece lá grande coisa. Mas se fosse possível dissolver esse tecido, né, jogar um líquido no nosso corpo que dissolvesse a fascia, ele não conseguiria se sustentar, né? Ele ia colapsar, a gente ia ver um monte de coisa embolada, mas a gente não ia ver um corpo íntegro. Isso aconteceria porque a fascia ele é um tecido que dá contorno, que dá forma para o nosso corpo. Ao mesmo tempo que ele dá contorno e forma, ele não é um tecido que está em volta, mas ele é tridimensional. Para entender essa tridimensionalidade, um bom exemplo para visualizar isso é pensar em uma laranja. A laranja é basicamente líquido, ela é suco, né? Mas ela tem uma pele bem fininha, uma membrana que separa os gomos, organiza esse líquido. Na imagem é possível você ver que quando a gente corta a laranja, existe essa organização que é muito inteligente de pequenas embalagens que essa membrana forma e que possibilita que a laranja tenha uma integridade, que ela seja consistente. No nosso corpo acontece de forma semelhante. A fascia ela envolve desde as estruturas maiores até as estruturas menores. E isso acontece de uma forma ininterrupta, é um tecido só, ele é inteiro conectado. Então, esse tecido ele atravessa, ele forma, dá contorno para o nosso corpo de uma forma tridimensional. O tecido, além de envolver e separar, ele também tem um papel muito importante que é distribuir força de tudo. E isso acontece por conta de uma capacidade elástica e de tensão que esse tecido tem. Pra gente entender isso, eu vou pedir pra você pegar um tecido que você tem. Pode ser sua camiseta, uma meia, qualquer tecido que você tenha aí em casa, que você tenha um pouco de elasticidade. Se você segura esse tecido sem dar tensão, você pode mexer uma mão e a outra e você não vai ter muita comunicação de o que está acontecendo numa mão e na outra. Agora, se você gera uma pré-tensão leve, não precisa ser super esticado, é só uma pré-tensão, o mínimo movimento que você fizer numa mão, ele vai ser sentido na outra, porque essa tensão, ela vai trazer uma comunicação, uma interferência. O tecido todo, ele vai ter essa interferência, né? Ela vai sentir essa interferência, esse movimento, vai ter essa comunicação. Eu poderia ficar muito tempo aqui falando sobre as características da fascia, mas o interessante para nós aqui nesse vídeo é entender o que esse tecido tem de tão especial e por que ele tem sido tão estudado. A fascia ela é muito rica, muito ricamente inervada e vascularizada, né? Ela é rica em receptores. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela é um tecido sensível. Então, se a gente tem sensibilidade na pele para sentir o toque, se a gente tem sensibilidade nos ouvidos para captar as ondas sonoras e ouvir e assim por diante, a fascia ela tem mais terminações nervosas, sensoriais, que a nossa pele ou a nossa audição. E ela está no corpo todo.
Então, só recapitulando aqui, a gente tem um tecido que conecta tudo a tudo e que exerce uma pré-tensão que dá forma e ao mesmo tempo comunica forças. Como se isso já não bastasse, como se isso já não fosse muita coisa, esse tecido ele é sensível, o que faz com que ele comunique o que acontece no corpo inteiro de uma forma absurdamente rápida, mais inclusive até do que as conduções nervosas. É muito rico saber tudo isso, conhecer a face, entender algumas características dela, mas como que a gente aplica isso, né? Como que a gente leva para a prática? Nos vídeos aqui do canal, a gente sempre fala sobre integração do corpo pelo movimento. Isso porque no Inner Balance a gente olha para essa fascia como movimento, como intenção, como comunicação e como percepção. A face ela tem uma profundidade muito interessante na forma como a gente se relaciona com ela. Então não vale nada a gente só falar de face aqui, ficar expert no assunto, entender os trilhos anatômicos, entender o que é bom trabalhar ou não, se não tem intenção, se não tem apropriação do movimento e comunicação no que a gente está fazendo. Bom, gente, se ficou alguma dúvida sobre isso, comenta aqui pra gente conversar. Se você quer complementar algo também, compartilha com a gente nos comentários. E na semana que vem a gente vai ter vídeo novo aqui no canal, na segunda-feira, com uma prática trazendo o tema deste vídeo aqui, que é fácil. Então, espero vocês também na semana que vem aqui comigo. Um grande beijo e até a próxima.